Boa tarde, meus amados irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Trago nesse exato momento uma bênção para todo fôlego de vida, onde tiver fôlego de vida, debaixo das águas e debaixo, em cima da terra. Meus amados irmãos, que está no livro de Salmo, capítulo 34, ao versículo 8. Que as palavras de Deus são espírito e vida, são proféticas, expulsa demônios, te purifica, te liberta, te renova, te cura, te salva para a vida eterna. As palavras de Cristo são para os que creem, porque o Senhor Jesus é para os que creem. Por que Jesus é para os que creem? Porque Ele morreu sobre a cruz. Ele morreu por seus pecados sobre a cruz, carregou uma cruz pesada. E foi no inferno, no range, lá pregar para os mortos. E também Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora Ele é Espírito em verdade. Então a salvação é para os que creem, é para os que ouvem. Não que naquela multidão que tinha o coração endurecido, via e não via, ouvia e não ouvia, eles tinham o coração endurecido. Então a salvação é para os que creem. O Senhor Jesus diz: aquele que vos ouve, me ouve. Aqueles que ouvem, creem em mim, no meu evangelho, será salvo. Qual o sentido de você ser salvo? Que é em Cristo. É você nascer de novo. Não através do voltar para o ventre de tua mãe e nascer. É nascer sobre as águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí vós será de Cristo. Quando você crê na palavra, crê em Jesus, se batizar nas águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aí você nasce de novo, será de Cristo. Quando você renuncia todos os seus pecados, que você larga a prostituta, que é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom grato de Deus, que é o Espírito Santo de Cristo, procurar e receber a graça que é o Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, então trago aqui palavra de Deus, profética, realizadora, que é uma bênção de Deus para todo o fogo de vida dessa nação inteira, porque Deus é Espírito, está no mundo inteiro. Ele não está só aqui nesse templo, a morada deste servo aqui, não, ele está em todos os lugares. Então Deus é Espírito, ele se move no mundo inteiro, no céu, na terra, debaixo das águas e lá no inferno, porque Satanás não tem poder para nada. Deus é dono de tudo. Deus, quando ele manda, até o diabo obedece. Então é Deus, Ele é o Criador. Satanás quer ter poder, mas não tem poder para nada. Tudo que Ele quer dar para alguém, tudo é de Deus. Então, o único Criador verdadeiro, que é o Salvador, que é o fim da lei, o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vê o Pai se não for por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Porque Deus deu todo o poder, autoridade para Ele, que o Pai o exaltou soberanamente. Todo joelho se dobrará, deve se dobrará perante Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu trago aqui palavra de bênção. Livro de Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia apenas no Senhor. Amado Jesus Cristo, confia 100% no Senhor, porque te protege e te guia. Faça o Senhor o Salvador da tua casa, o Salvador da tua casa, que é o teu corpo, que é o templo e a morada do Espírito Santo. E através desse salmo, versículo,
te abençoo. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida agora, meu amado, minha amada irmã. Sobre teu filho, tua filha e toda a tua descendência. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Você marido, você mulher, você filho, teus pais, toda a tua descendência. E eu expulso agora, em nome de Jesus Cristo, todo o poder de satânica, maldição, terrena, diabólica, sobre a tua casa. Espírito de macumbaria, bruxaria, fofoca, crítica, maldição. Espírito de podridão, doenças carnais, doenças infernais dos infernos, de satânica, eu repreendo agora, em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Procurar deixar a palavra de Deus entrar em tua casa. O Espírito Santo falar tudo de Cristo para você, que a verdade vos libertará. O Senhor Jesus disse: eu estou aí na casa de cada um. Aqueles que abrir a porta, deixar eu entrar, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus, a palavra e Deus soberano, o Pai do Senhor Jesus. Esses são os que me amam, me aceitam, esses que os que me quer ser salvo, esses que quer crer em mim. Que a salvação é para os que creem. Não procurar ir no posicionamento de heresia, de falsos profetas, falsos enganadores, falsos judeus. São aqueles que perseguem a palavra, perseguem a Cristo. São aqueles que mataram a Cristo. Ouvi pelo que eram os meus, ouvi pelos meus, mas os meus não receberam. Largaram a palavra de Deus. Fizeram a casa do meu pai casa de ladrões. Pai justo, eu vim. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. O mundo não me recebeu. O mundo não recebeu o Senhor Jesus. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é Cristo. O mundo está nas trevas. Meu amado, minha amada irmã, seja uma luz. Seja um sal da terra. Seja a paz que é Cristo. A paz que é Cristo habita em você quando você se batiza nas águas, nascer de novo, será de Cristo. 100%, não larga mais a mão de Cristo. Se você largar, você será um judeu mentiroso. Será um ateu mentiroso. Você será o filho do diabo. Você será o filho de Lucifer. Você será um Judas Iscariotes que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas, preço de banana. Procurar renunciar tudo por Cristo. Não amará seu pai, sua mãe mais do que o Senhor Jesus. Nunca amará mais seu irmão, sua irmã mais do que o Senhor Jesus. Nunca amará seu filho ou sua filha mais do que o Senhor Jesus. Toma a sua cruz e negue-se a si mesmo e siga o Senhor Jesus Cristo. Renuncia tudo por Cristo. Não se apega a nada deste mundo. Apenas tenha. Porque Deus quer que todo mundo prospere. Deus quer que todo mundo tenha os seus bens. Mas Ele não quer que você se apegue a colocar tudo, qualquer coisa acima dele. Mas se você colocar Ele acima de todas as coisas, tudo que você pedir por orações, Ele vai te conceder. Ele vai conceder tudo que você deseja. No tempo dele, não no seu tempo. Porque se for o seu tempo, não é de Deus. Deus não vai estar aí no seu tempo. É no teu sentido. No sentido é igual estar no mundão. Você vai sempre sem Ele. Ele não vai estar aí. Você acha que Ele vai estar, mas não vai estar. Então você será igual Tomé, um que duvida de Cristo. Porque todo duvidoso se torna um Tomé, que é incrédulo. Todo duvidoso é incrédulo. Tomé
Não seja incrédulo, mas crente. Tomai porque duvidaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Seja que não os discípulos, meus amados irmãos, que não viu, mas creu no Senhor Jesus. Quando ele pregou, ele estava pessoalmente frente a frente com ele. E ele creu, eles creram nele. Seja que nem os discípulos. Jesus te ama. Te ama muito, mas você ama ele, você guarda os mandamentos, você ama ele acima de todas as coisas. Você ama ele como próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Você diz que segue os mandamentos de Deus. Ama o próximo. Ama o Senhor acima de todas as coisas. Você não ama seus inimigos. Você não libera perdão porque Deus é perdão. Jesus é perdão. Você só passa a amar. Saber o que é amor verdadeiro é que nem Cristo que amou os seus inimigos. Foi os que botaram sobre a cruz. São os judeus. Os judeus e os incrédulos. Quais são os incrédulos? Mas os judeus que mataram Jesus são piores que os incrédulos. São aqueles que é crente, são aqueles que é judeu, são aqueles que diz que é cristão, não é cristão, é um mito, é um mentiroso. É um lobo disfarçado de ovelhas. Mas seja um crente verdadeiro. É desse que Deus está à procura de ovelhas viúvas e viúvas para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Importa que os que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Guardai dos ídolos, afastai dos ídolos. O Senhor Jesus disse: vai ter tempo que vai vir muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Não o sigam. Afastai dos homens malignos, para que não praticam, não tem inveja deles. Afastai no contexto de você não praticar o que eles praticam, é você não ter inveja do que eles praticam, para que você não pratica as tais obras que eles praticam. É disso que Deus está falando, mas Deus não ama ele, Deus ama ele, só não ama as obras deles. Se torna um ímpio, Deus quer que você se liberte. Livro de Isaías 55, se liberte ímpio, homem maligno, homem mau. Você que é ímpio, você que é um maligno, procurar ouvir as palavras de Deus, se arrepender, se libertar. Porque Jesus te ama, só não ama as tuas obras. Você que é gay, você que é lésbico, homossexual. Você que diz que Deus te aceita do jeito que você é, Deus não te aceita do jeito que você é, nunca aceitou e nunca vai aceitar. Se você se arrepender, será pior do que Sodoma e Gomorra. Essa nação perversa, se não se arrepender, será pior do que Sodoma e Gomorra. Quem vai destruir Deus vai usar o povo de Nínive que foi salvo pelo profeta Jonas. Porque sempre, antes de acontecer algo, Deus coloca os seus ungidos, os seus profetas, Deus sempre coloca um ungido seu para pregar em tal lugar, em vários lugares, para saber o que está errado, o que é certo. E através dele ou dela, A e B, Deus, com o tempo, aos pouquinhos, a mão de Deus vai pesando sobre esta tua casa. Porque você está se colocando a tua casa, você está se posicionando a tua casa sobre a pedra da esquina, sobre uma areia movediça. Não é sobre uma pedra verdadeira, uma pedra que não quebra, a pedra que é a palavra de Deus, a palavra da esquina.
Mas se você se fosse na tua casa, fazer a tua casa sobre a areia, a tendência é cair, que é o teu corpo, a tua casa, que é para ser o templo e a morada e o Espírito Santo de Deus, que é o trabalho do Espírito Santo de Deus, vem o Senhor Jesus e vem o Deus soberano Deus, o Pai do Senhor amado Jesus Cristo. Procurar crer, porque a salvação é para os que crê, não é para os que não crê. Está no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Os que me amam guardarão os meus mandamentos. Versículo 23 adiante. Os que não me amam não guardarão os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você realmente crê nele, procurar guardar os mandamentos de Deus. Segue os 10 mandamentos de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 5. Amará o seu teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus te ama, mas você ama Ele. Os que amam, tenha temor a Ele. Os que amam, renuncia a si mesmo. Os que amam, larga tudo por Ele. Larga a família, tudo por Cristo. Não é largar no sentido de largar de vez. É o sentido de você adorar Cristo acima dele. Você não vai deixar de honrar pai e mãe. Você não vai deixar de amar o irmão e irmã. Você não vai deixar de amar seu marido e tua mulher. Você não vai deixar de amar toda excedência. Você não vai deixar de amar teus filhos. Nunca, isso não é de Deus. Isso não é Deus. Deus não quer isso. Deus não fez Adão e Eva para multiplicar, quer você? Então Ele quer que você ama todos em geral. Ele está falando, amará o seu próximo a ti mesmo. Então tem que amar. Mas você tem que amar, largar tudo para Cristo. É colocar Cristo em primeiro lugar. Isso é que Deus quer. Se você não fazer isso, eu sinto muito. Você está entre as 99. Você está querendo viver para este mundo. Você está vivendo para a espada. A tua salvação é para este mundo. Todos que vivem para a espada, aquele que quer viver para este mundo, vai perdê-la. Você se tornará um Pedro. Você se tornará um Judas Iscariote. Pedro negou o Senhor Jesus antes que o galo cantasse. Pedro antes não queria que o Senhor Jesus morresse. São esses que querem que você seja salvo para este mundo. Quando você quer ser salvo para este mundo, você vai perder a sua vida. O Senhor Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Que é para este mundo. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, salva lá. Procurar ouvir as palavras de Cristo. Crer em Cristo. Não ser salvo para o mundo. Não colocar proteção em ninguém. Por mais que está cheio de armas, não coloque. Aprende Jesus Cristo. Deus não para que minta. Livro de Número, capítulo 23 adiante. Deus não é homem para que minta. Não é o filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria, não faria. Falaria, não confirmaria. Livro de Miqueias. Não coloca expectativa em homens, nem proteção em homens. Esperarei no Senhor, pelo Deus da minha salvação. Apenas o Senhor, é isso que Deus quer. Não temas que Ele está contigo. Se Ele diz que está contigo, Ele está contigo, então não temas. Confia no Senhor. Sempre guardai dos ídolos. Sempre afastai dos ídolos. Sempre guardai dos ídolos. Sempre afastai dos homens malignos. Não tem vez dos homens malignos.
para que você não pratique o que eles fazem. Porque toda a criação é de Deus. Você está vivo agora, você está com saúde agora, de repente está mais sadio, de repente você está vivo agora, de repente você está mais vivo. Aí você pensa que vai para o reino de Deus, para o lado de Cristo, você não vai. Você não se arrependeu, você não liberou o perdão. Você espera a resposta do A e B para liberar perdão. Primeiro você não tem o coração quebrantado, você não namora tem coração, você não libera perdão. Isso não é amor. Não é porque A e B tem raiva de você, quer te matar, te destruir, tem inveja de você, que você não vai abençoar, você não vai liberar perdão primeiro. Primeiro você faz a sua parte, nunca espera a parte de ninguém. Se você esperar, você vai esperar deitado e nunca vai acontecer. Faça a sua parte, que Deus está vendo tudo. Deus não é mentiroso, Ele é Deus. Ele vê tudo, não tem nada que Ele não vê, não tem nada que Ele não saiba. Deus, Ele ama teu filho, tua filha. Porque no céu, meus amados irmãos, na festa no céu para cada um pecador que se arrepende, mais do que a 99 que não necessita de arrependimento. Para você ir atrás do Senhor Jesus, você tem que ir atrás igual uma criancinha que precisa apenas de Cristo, de mais ninguém. Você só precisa de Cristo, de mais ninguém, só de Jesus. Só de Jesus, Jesus Cristo em tudo. Só em Cristo, tem que ir atrás do seu Cristo, igual uma criança inocente. Criança inocente, aquela que você vê que é inocente, que não sabe nem o certo, o que é o correto, não sabe nem o bem e o mal. Que é inocente mesmo. Mas uma criança que já sabe o que é certo, o que é correto, sabe o que é o bem e o mal, elas têm que se posicionar na palavra, ouvir e procurar crer. Porque se torna igual um adulto. E de Provérbios, sabedoria de Salomão, procurar, pois que o Senhor Jesus disse, colocará suas crianças na presença de Deus. Porque os demônios, meus amados irmãos, Satanás está um inferno. Satanás, o diabo de Satanás está diabólico dos infernos. Satanás está usando as crianças de várias maneiras, está matando as crianças, deixando as crianças de várias maneiras. Está usando para matar e está usando elas para matar. O diabo, ele se der brecha, deixar as crianças à vontade, ele entra nas crianças. É o que está mais acontecendo. Nós temos que orar pelas crianças, não só pelas crianças, para o mundo inteiro, para as crianças, para toda a nação inteira, para todos, até para os reis e governadores, príncipes e reis, para que Deus toque nos seus corações e quebrante os seus corações, amoleça seus corações, para que resolva esses problemas. Que Deus resolva. Deus usa ele para resolver. Ou Deus tira eles, coloca outros. São esses que estão na mão de Deus. Esse que diz que é de Deus. Nós temos que orar para que Deus resolva esses problemas. Aí tem gente que só quer prosperidade. Só quer fazer mais a vontade dele, não faz a vontade de Deus. A vontade de Deus, de graça recebeste, de graças dai. Você tem que... Porque você recebeu o Espírito Santo de graça. Então tudo que você tem que liberar de graça, que é para toda a nação inteira. Fazer mais a vontade de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem que fazer a vontade de Deus, não a tua vontade. Aquele que deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a tua vontade,
não é de Deus. Está fazendo a vontade do outro, não é de Deus. Você está dividindo a glória de Deus. Está dividindo a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aquele que dividir, eu sinto muito, não é de Deus. Deus não está aí. Está seguindo seu livre-arbítrio, teu ego. Você está pensando em você. Você está pensando nas ovelhas perdidas. Você está comprando as ovelhas estão sendo vendidas. Você está fazendo a casa do Senhor casa de ladrões. Procurar seguir corretamente a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Não faz a casa do Senhor casa de ladrões. Não pense em si próprio, mas que Deus está fazendo prosperar, que Deus faz prosperar mesmo, é claro. Sei corretamente. Mas não se apega à riqueza, não se apegue à fama, não se apega a nada. Se apegue à palavra, se apega a Cristo, que é a palavra. Mas importa obedecer a Deus que aos homens. Seja humilde e manso de coração. Porque Jesus é humilde e manso de coração. Procurar ser humilde. Não pensa nessas coisas. Porque quando você pensa nessas coisas, você está salvando para o mundão. Você está fazendo para agradar os homens. Não para agradar a Deus. Querer ter muitos por aí. Cristo está voltando, meus amados irmãos. Então, nesse exato momento, eu declaro, eu profetizo, eu decreto, em nome do soberano Deus amado Jesus Cristo, que esta tarde e a noite será abençoada, cheia de paz para todos. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo te ama. Ama todos, em geral. Jesus não ama só um, Jesus ama todos, ele morreu por todos, então ele ama todos. E ele está voltando, meus amados irmãos, Jesus está voltando, hein? Porque para Deus tudo é possível, um dia com 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Procurar se posicionar na palavra que é Cristo. Porque Jesus é verdadeiro, ele não é mentiroso. Procurar sempre guardar dos ídolos, afastar dos ídolos. Procurar não ter inveja dos homens malignos, para que vós não praticam o que eles praticam. Porque se você tem inveja deles, querer praticar o que eles fazem, você vai acabar se perdendo. Se você se prostrar a outro Deus, o Senhor Jesus disse: não adorará outro Deus além de mim. Não se prostrará a outro Deus além de mim. Não se prostrará a imagem de escultura. Aqueles que creem em mim será salvo. De fora ficarão os zombadores. De fora ficarão os mentirosos. De fora ficarão os feiticeiros, os idólatras, os prostitutos, as prostitutas. Se não se arrepender, não ouvir a palavra de Deus e não crer, porque a salvação é para os que ouvem e creem. E Deus te abençoe, Deus te guarde. E Jesus chama e Jesus que está voltando, meu amado e minha amada irmã. Que Deus te abençoe, Deus te liberte, Deus te proteja, Deus te guie. E tenha cuidado, porque Jesus te ama.